Nosso segundo conceito em geometria analítica vai ser a ideia de ponto médio. O que é o ponto médio? O ponto médio é um ponto que divide um segmento de reta em duas partes de mesma medida, tá? Então, se eu pego aqui o segmento AB, se o ponto médio é M, quer dizer que a distância AM e a distância BM vão ser iguais. O ponto M pertence ao segmento e eu dividi ele em duas partes de mesmo tamanho. Eu até tinha pensado em deduzir isso para vocês, a gente pode deduzir tranquilamente usando semelhança de triângulos, tá? Mas, enfim, deixa para lá. Como é que a gente pode achar as coordenadas do ponto M? Isso é muito intuitivo, ó. X do ponto M, você faz o quê? Pega o x do A mais o x do B e divide por 2. Tá? E de maneira similar, para você achar o y do M, você faz YA mais YB e divide por 2. A ideia aí de ponto médio dele está bem na metade, está muito ligada a essa noção das coordenadas dele serem a média aritmética das coordenadas dos outros pontos. Detalhe, isso a gente pode tanto pegar o A e o B para calcular o ponto médio, quanto a questão pode dar o ponto médio e perguntar o A e o B, tá? Vamos para os exemplos aí. Na página 40 do teu livro, o exemplo 19. Determine o ponto médio de segmento AB para cada um dos pontos aí, cada um dos valores, né? Vamos lá. Letra A. X do ponto médio aí seria o quê? Ó? Eu vou pegar o x do A mais o x do B e dividir por 2. Fica 6 dividido por 2, 3. O y do ponto médio aí vai ser o YA mais o YB e divide por 2. 2 dividido por 2, 1. Então, o ponto médio nesse caso aqui, ó, seria o ponto 3 e 1. Sussa, né? Ó, exemplo B. Menos 3 e 7. Vamos lá. Qual vai ser o x do ponto médio? Desculpa. Menos 3, 7, 7 menos 9. Eu pego o x do A mais o x do B e divido por 2. Fica 4 dividido por 2, 2. O y do ponto médio vai ser o y do A mais o YB, que é negativo, e divide por 2. Fica menos 2 dividido por 2, menos 1. Tá? Então, nesse caso aqui, o ponto médio vai ter coordenadas 2 e menos 1. Se é fácil, é matemática. Se é matemática, é fácil, né, cara? Vamos lá, no terceiro. X do ponto médio. Eu pego o x do A mais o x do B e divido por 2. Isso aqui vai ser menos 3 meios. Dá para deixar na forma de fração mesmo. E o y do ponto médio aí, ó, o YA mais o YB e divide por 2, 7 meios. Então, está calculado aí o ponto médio, ó, menos 3 meios e 7 meios. Beleza? Página 40, questão 20. A questão fala desses vértices e pede a mediana AM. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer um triângulo aí sem nem pensar no plano cartesiano, tá? Ó. Aqui e aqui. Então, eu vou dizer que esse aqui é o nosso ponto A, 2 e menos 3. Que esse aqui é o ponto B, menos 2 e menos 5. E esse aqui é o ponto C, menos 6 e 7. Primeiro, o que é uma mediana? A mediana é um segmento de reta que vai do vértice ao ponto médio do lado oposto. Então, aqui eu tenho o ponto médio. Ó, esse segmento de reta aqui é a mediana. Então, eu vou ter que fazer duas coisas. A primeira é calcular o ponto médio BC. E depois eu tenho que calcular essa distância do A até o ponto médio. A questão pede a medida dessa mediana, certo?
porque é geometria e geometria faz disso, né? Vamos lá. X do ponto médio, xb mais xc, menos 2 menos 6, divide por 2, menos 8, menos 4. Então, o x aqui é menos 4, que está bem na metade, entre menos 2 e menos 6, né? E o y do ponto médio vai ser o yb mais o ya mais o yc dividido por 2, fica 2, 2, 1. Menos 4 e 1. Esse é o ponto M, esse é o ponto médio entre B e C. Agora, para a gente calcular aquela distância, é aquilo que tinha na aula anterior. Variação no x. O x está indo do 2 até o menos 4, ele está variando 6 unidades. 6 ao quadrado. Variação no y. Do menos 3 até 1 está variando 4. 4 ao quadrado. Vai ser aí, então, ó, 36 mais 16. Essa distância é a raiz quadrada de 52. O 52 a gente pode decompor em fatores primos. Divide por 2 fica 26, divide por 2 fica 13, que é primo, só vai dar por 13 e fica 1. Então, esse 2 ao quadrado aqui a gente vai poder cortar da raiz, né? Então, isso é 2 raiz quadrada de 13. Essa é a medida da mediana AM aí. Tá? Questão 21. Sabe-se que esse ponto P é ponto médio de AB. Dado o ponto A, determine o ponto B. O que a gente vai fazer? Vou apelar para a fórmula. Ó. X do ponto médio é XA mais XB dividido por 2. Qual é o X do ponto médio? Menos 3. Menos 3 igual XA mais XB dividido por 2. O que eu vou fazer? Vou pegar esse 2 dividindo e passar multiplicando. Menos 6 igual 2 mais XB. E esse 2 somando para subtraindo, menos 8 igual a XB. Tá? Agora, mesma coisa para o y. Y do ponto médio igual YA mais YB dividido por 2. O y do ponto médio aqui é 4. Então, YA é menos 1 mais YB dividido por 2. Tá, dividindo eu passo multiplicando. 8 igual menos 1 mais YB. E esse menos 1 subtraindo eu passo somando. 9 é igual a YB. Então, a gente tem aí as coordenadas do ponto B, que são menos 8 e 9. Último exemplo aí de ponto médio. E aí a gente vê que às vezes a gente vai ter problemas de geometria analítica, que a gente vai ter que usar conceitos de geometria euclidiana, tá? Sejam os pontos A, B e C vértices consecutivos de um paralelogramo, determine o ponto D, que é o quarto vértice. Vamos fazer um paralelogramo aí pra gente. Ó, aí a gente tem o nosso paralelogramo, tá? Então eu vou dizer que os pontos A, menos 3, menos 1, B, 1 e 5, e C, 5 e 9, a questão fala que são vértices consecutivos. A questão pergunta sobre esse ponto D aqui. O que a gente vai usar de conceito aí? A gente vai ter que pensar o seguinte, ó. Tem aqui uma diagonal do paralelogramo e tem aqui outra diagonal do paralelogramo. Conceito: as diagonais do paralelogramo se interceptam aqui no ponto médio. Então, eu vou começar calculando. Esse ponto M aqui, ó, que eu consigo calcular por A e C, certo? Ó, x do ponto médio
vai ser o x do A mais o x do C dividido por 2. Fica 2 dividido por 2, 1. Y do ponto médio vai ser o YA mais o YC dividido por 2. Fica 8 dividido por 2, 4. Então, a gente já sabe que esse ponto M aqui, ó, tem coordenadas 1 e 4. E com isso a gente consegue, olha, esse ponto, o M, tem que ser ponto médio entre B e D. A gente pode fazer isso da mesma... A gente pode calcular aquele D da mesma forma que a gente fez a questão anterior, colocar na fórmula, mas a gente também pode fazer isso pensando no gráfico. Olha só. Agora eu vou pensar aqui, ó. O ponto B é 1 e 5, né? Vou dizer que é mais ou menos aqui, ó. Ponto B. 1 e 5. E o ponto M, que é 1 e 4. Então, quer dizer que aquele vértice D, veja bem, o x dele também tem que ser 1, certo? E o y dele, o que a gente pensa aqui, ó? Ó, se o B está uma unidade para cima, então o D tem que estar uma unidade para baixo. Então, aquele ponto dele tem que estar aqui no 3. Portanto, as coordenadas de D são 1 e 3, tá?